Olá, boa tarde. Representantes dos três poderes se reúnem no Palácio da Alvorada e anunciam a criação de um comitê para definir medidas de combate à pandemia. Com o colapso das redes de saúde, o estado do Rio tem mais de 500 pacientes à espera de um leito de UTI. Na região metropolitana de São Paulo, mais de 100 pessoas já morreram na fila da terapia intensiva. Em Mato Grosso, a Justiça determinou que a União forneça o transporte de oxigênio para quase 30 cidades com risco de desabastecimento. E ainda, um ginásio passa a ser usado na vacinação em Campo Grande. Professores e policiais de São Paulo vão ser imunizados a partir de abril. Há indefinição em torno do resultado das eleições em Israel. O Papa Francisco corta os salários dos cardeais para preservar os empregos de funcionários do Vaticano. E aqui no Brasil, o dinheiro que foi salvo do lixo por um grupo de garis do Recife. O Jornal Hoje está começando. O estado do Rio de Janeiro registra a maior fila de pacientes de Covid que estão esperando por um leito de UTI desde que começou a pandemia. São 528 pessoas esperando essa chance de um tratamento que é urgente. A taxa de ocupação de leitos públicos de UTI chega a 88% na rede estadual e a 97% na rede municipal do Rio. Receber um atendimento decente virou uma batalha no Rio de Janeiro. Adriano está há uma semana na luta pela vida da sogra, Dona Marli, de 78 anos, e do cunhado, Alexandro, de 44. Eles estavam entubados na enfermaria do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, precisando de leitos de UTI. A mãe e o filho, um ao lado do outro, dentro da mesma enfermaria. É uma coisa que parece até um filme, uma novela, mas não, é a vida real. O filho com problemas de hidrocefalia e a mãe com problema de hipertensão. Adriano recorreu à Defensoria Pública e ontem conseguiu uma vaga na UTI para o cunhado. A minha sogra está bastante debilitada, continua na enfermaria precisando de um leito na UTI e não consegue. A resposta deles é sempre a mesma, não tem vaga, nunca tem vaga, nunca tem vaga. O desespero não é só do Adriano. 528 pacientes aguardam uma vaga em UTI para Covid no estado do Rio. São pessoas que estão em unidades de pronto atendimento e emergências de hospitais. Esta é a maior fila de espera para um leito de terapia intensiva desde o início da pandemia. O número mais alto tinha sido registrado em 14 de maio do ano passado, 510 pacientes. A rapidez com que a situação aqui no estado do Rio se agravou assusta. Há um mês, no dia 23 de fevereiro, a fila de espera por leitos de UTI era de 12 pessoas. Houve um aumento de 4.400%. Diante do desafio, o governador em exercício, Cláudio Castro, quer abrir novos leitos, como os que estão fechados aqui no Hospital Federal da Lagoa, na zona sul do Rio. Ex-coordenador da UTI do Hospital Universitário Gafreguinli ressalta que para ativar vagas de UTI não basta ter o leito. Para se viabilizar essa abertura de leitos, você tem que ter profissional, tem que ter insumo, tem que ter equipamento, né? Em geral, o mais difícil é o profissional, porque não é só ter dinheiro que você contrata o profissional, você tem que ter os profissionais disponíveis, né? E os profissionais de saúde, está todo mundo vendo aí, estão sobrecarregados. Onde a gente trabalha, a gente está trabalhando dobrado. Então, abrir leito não é essa simplicidade toda, não. E não é só na UTI que faltam leitos. A fila por uma vaga, seja de UTI ou enfermaria no estado do Rio, chegou a 745 pessoas. Também o maior número desde 14 de maio do ano passado. A Maria José, de 66 anos, aguarda atendimento adequado. Ela está há 2 dias numa cadeira na emergência regional do centro do Rio. O mínimo que a gente precisa é que ela tenha uma cama para deitar, que ela seja transferida para um hospital. Não tem como ficar aguardando vaga e o quadro de saúde só piorando. A gente precisa de um atendimento adequado, digno. Pois é, sobre esse caso da Dona Maria José, que está aí há 2 dias sentada
numa cadeira esperando, que a gente viu no finzinho da reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que a paciente deve ser transferida ainda hoje para o Hospital Municipal Ronaldo Gazola. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que vem trabalhando para aumentar a oferta de leitos para pacientes com Covid. Segundo a Secretaria, serão contratados 300 leitos na rede particular, sendo 100 de UTI. A Secretaria disse ainda que vai inaugurar em abril o Hospital Modular de Nova Iguaçu, com 150 leitos. Aqui em São Paulo também o drama é o mesmo. Essa novela da vida real, como falou um entrevistado, é a mesma, o mesmo sofrimento. Faltam leitos em unidades de terapia intensiva. E só na região metropolitana, 114 pessoas já morreram na fila da UTI. A dona Cecília esperava um leito numa unidade de terapia intensiva há 5 dias, mas não deu tempo. Ela morreu na última quinta-feira na Santa Casa de Pitangueiras, no interior de São Paulo. A informação que eles deram era que a minha mãe estava muito ansiosa, que ela tinha voltado com o oxigênio 15 e que eles iam ver se conseguiam pôr ela na lista de vagas para espera. Aí a gente foi, chegou lá, eles deram a notícia que minha mãe tinha acabado de falecer. Outras 2 pessoas que também estavam na Santa Casa morreram esperando uma transferência. A cidade não tem UTI e depende dos hospitais de outros municípios para cuidar dos casos graves de Covid. A situação está bem crítica aqui dentro da Santa Casa. Estamos super lotados. Tá? Esses pacientes que vieram a óbito foi que não conseguiu vaga no sistema CROSS. O sistema informa que não possui vaga na região. Só na região metropolitana de São Paulo, o número de pessoas que morreram à espera de uma vaga na UTI cresceu 470% nas 2 últimas semanas. No dia 10 de março eram 20 mortes, ontem 114. Aqui em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, 2 pessoas morreram de ontem para hoje esperando um leito de UTI. Desde o início de março já são 25 mortes nessa fila. Aqui na cidade, quem pega Covid e fica mal pode procurar ajuda numa unidade de pronto atendimento ou aqui nesse hospital de campanha. Só que Ribeirão Pires não tem nenhum leito de UTI. E aí, quando o paciente precisa, ele vai para uma fila do governo do estado para ser internado num hospital de uma outra cidade. Só que tem sido cada vez mais difícil conseguir uma vaga dessa. Nós estamos então verificando dentro dos nossos serviços se é possível aumentar esses leitos para que, caso os nossos munícipes precisam, a gente consiga dar um atendimento, no mínimo, humanizado para ele. A prefeitura contratou uma empresa para abrir mais covas no cemitério da cidade. O município consegue abrir cerca de 10 por semana, mas agora precisa dobrar essa quantidade por causa do número de mortos. Em média, 1.500 pessoas esperam todos os dias uma vaga na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, que gerencia os leitos do SUS no estado de São Paulo. 117% a mais que no primeiro pico da pandemia. O que nós vemos é que desde o final do ano passado, desde dezembro, nós temos um crescimento contínuo, não só dos casos, como das internações e da necessidade de UTI no estado. Mas é em janeiro e fevereiro que essa necessidade de UTI começa a desafiar a nossa capacidade de internar os pacientes a tempo nos cuidados necessários. Então é quando o sistema começa a ficar próximo de um colapso. A ativista Valéria Rodrigues, de 41 anos, também estava na lista de espera para um leito de UTI no estado. Morreu no dia 13 de março, na UPA de Franco da Rocha. A Larissa conta que a amiga Valéria enfrentou os riscos da pandemia para ajudar as pessoas. Ela adquiriu trabalhando, ela adquiriu militando, ela adquiriu distribuindo cesta básica, kit de higiene, a gente ia para setores de recolher doações. Então, realmente ela morreu fazendo o que ela gostava de fazer, que era ajudar as meninas trans, e não medir esforços para isso. Que o tempo traga paz para a família dela. E há exatamente um ano, o Rio Grande do Sul registrava a primeira morte por Covid. Hoje o estado tem 17.499 mortos. E aí está enfrentando o pior momento da pandemia, com hospitais lotados e famílias destruídas pelo vírus. Sérgio Correia Bonaldi, de 47 anos, morreu ontem, depois de 11 dias internado em Cruz Alta. Na semana passada, a mãe, 2 irmãos e a cunhada do Sérgio também perderam a batalha para a Covid. Jorge, irmão de Sérgio, também teve a doença, mas se recuperou. 5 pessoas grudadas, isso é algo assim que arranca
que arranca um pedaço de você, e isso é algo que a dor é da alma, né? É inexplicável. O coronavírus matou 5.106 pessoas só este mês no Rio Grande do Sul, quase o triplo de todo o mês de fevereiro e 147% a mais do que em dezembro, que tinha sido até agora o mês mais letal da pandemia. E o estado ocupa hoje a segunda posição no país no acumulado de mortes por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias, atrás apenas de Rondônia. A taxa de mortes no Rio Grande do Sul é de 16,64, o dobro da média nacional. Negacionismo, verão, viagens, aglomerações e, mais do que nunca, as pessoas não foram instruídas ou nunca pensaram em se proteger de forma adequada. É uma receita perfeita para a explosão dos casos que, infelizmente, a gente vê no nosso estado. Diversas pessoas suscetíveis se expondo repetidamente, viajando, indo de um lado para o outro. Junta isso, é a receita perfeita para uma catástrofe que a gente está vivendo nesse momento. Por todo o estado, a situação é crítica na maioria das UTIs. A taxa de ocupação é de mais de 106%. Para não deixar pacientes sem cuidados intensivos, muitos hospitais improvisaram leitos em centros cirúrgicos e enfermarias. E aqui na capital, 182 pessoas estão em hospitais e unidades de pronto atendimento à espera da liberação de um leito de UTI. Os especialistas afirmam que, para reduzir a circulação do vírus e das internações, a única solução é o distanciamento social e a adoção de cuidados, como o uso da máscara. Prevenção. Na prevenção, todas têm os equipamentos de proteção individual, que vão ajudar a proteger o próximo, e celeridade, velocidade na imunização, vacinação da nossa população. É isso que a gente precisa. Vejamos o que diz a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, né? Ela diz que está distribuindo equipamentos para que os hospitais possam abrir novos leitos, fortalecendo a rede de atendimento da rede SUS, e alega que já ultrapassou em mais de 150% o número de leitos SUS abertos no estado, com 1.433 vagas, que são extras, né, desde o início da pandemia. Do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, onde a situação também é bastante complicada. O número de pacientes internados bateu mais um recorde. Dos 63 municípios que relataram problemas no abastecimento de oxigênio, pelo menos 5 já tiveram que transferir pacientes às pressas para outros hospitais. Areia Branca, a 300 quilômetros de Natal, é uma das cidades mais afetadas. Infelizmente, o oxigênio que temos pode acabar ainda hoje. E a procura por atendimento no hospital continua crescendo, e os fornecedores nos informaram que estão com dificuldade de entregar por falta de material nas distribuidoras. O governo do estado disse que está buscando alternativas. Estamos tramitando também aquisições de usinas de oxigênio para dar suporte às unidades, os municípios que estão em situação mais críticas. Hoje, 160 cilindros de oxigênio devem chegar ao Rio Grande do Norte, enviados pelo Ministério da Saúde. E nesta semana, o Amazonas cedeu 70 concentradores para ajudar a fornecer oxigênio a partir do ambiente. Mas, segundo o Conselho das Secretarias de Saúde do Estado, seriam necessários 450 cilindros para garantir a logística do abastecimento. A questão do oxigênio nas redes hospitalares não está ainda confortável. Está sim com dificuldade diante dos prestadores não cumprirem com suas licitações, porque também encontram dificuldade em abastecer os cilindros. O Rio Grande do Norte tem hoje 1.072 pacientes com Covid internados em hospitais públicos e particulares. É o maior número desde o início da pandemia. Todos os dias, a Secretaria de Saúde tem recebido, em média,
média, 130 pedidos de internações em leitos críticos e de enfermaria. Quanto mais internações, maior o consumo de oxigênio. A empresa que abastece a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a demanda por cilindros aumentou em 90% entre fevereiro e março. Com as UPAs também lotadas na região metropolitana de Natal, esse paciente foi atendido numa maca do lado de fora. Pontos de oxigênio foram instalados nas áreas de embarque e desembarque das ambulâncias na área externa da unidade. Segundo a Secretaria de Saúde de Natal, eles foram colocados caso haja um colapso de oxigênio ou caso pacientes que estão nas ambulâncias à espera de um leito precisem. Hoje, a fila por uma UTI Covid tem 125 pessoas em todo o estado. Minas Gerais agora, que registrou recorde de casos e de mortes nas últimas 24 horas, 374 pessoas perderam a vida e mais de 13.700 foram infectadas pelo coronavírus. Lá em BH, como a gente mostrou ontem aqui no Jornal Hoje, as UPAs vão atender exclusivamente casos de Covid, só que profissionais dessas unidades estão reclamando da estrutura para o trabalho. As unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte são a porta de entrada para a maioria dos pacientes com suspeita de Covid. Este vídeo enviado por uma telespectadora foi feito dentro de uma UPA da capital. Todas essas pessoas que estão aqui, inclusive o meu pai, de 87 anos, todas estão com suspeita de Covid. Essas duas pessoas aqui, elas estão internadas aqui, sentadas, porque simplesmente uma superlotação. Cadê o distanciamento? O tio da Isabelle também ficou numa UPA até conseguir vaga neste hospital. Eu fiquei muito aliviada dele estar aqui, de estar tendo uma separação, porque lá na UPA não tinha separação dos pacientes com Covid e outras doenças. Por causa da sobrecarga no atendimento, os pacientes que chegam às unidades costumam enfrentar uma longa espera. Já os profissionais da radiologia reclamam da falta de estrutura. Não adianta só aumentar o número de leitos, aumentar o número de médicos, aumentar o número de técnicos de enfermagem e a radiologia continua ali, abandonada, sozinha. A partir desta semana, segundo a Prefeitura, as UPAs de BH vão receber prioritariamente casos de Covid. É uma tentativa de desafogar e melhorar o atendimento nesses locais. Outros casos de urgência e emergência não Covid passarão a ser atendidos em 9 postos de saúde que vão funcionar 24 horas por dia, como se fossem unidades de apoio às UPAs. Esse é o nosso objetivo, ampliar acesso. Em relação à contratação, a incremento de profissionais, é uma pauta constante nossa e os profissionais da radiologia não é diferente, claro, essa sobrecarga, mas nós estamos mantendo sempre as escalas completas. Ainda segundo a Prefeitura, só ontem foram abertos 27 novos leitos de UTI para a rede pública, o que permitiu eliminar a fila de espera de pacientes do SUS. A taxa de transmissão da Covid na capital também teve mais um dia de queda, baixou para 1,16, nível amarelo. Para os especialistas, este é um indicativo de que as medidas mais duras de restrição adotadas há 2 semanas estão dando resultado. Quanto menos gente circulando nas ruas, menos o vírus se propaga. Não tem outra saída que não o isolamento social, né? O lockdown generalizado. Isso sim faz frente também à nova variante. Mais do que nunca, né, a adesão da população vai ser fundamental. Quem lida diretamente com a pandemia há mais de um ano também faz um apelo à população. 12 horas direto, trabalhando sem ter horário para almoçar, para ir ao banheiro. Nós também adoecemos. E não vamos conseguir manter essa carga por muito tempo. Exaustão, né? A Justiça Federal de Mato Grosso determinou que a União providencie imediatamente o transporte para levar cilindros de oxigênio aos 28 municípios do estado que estão com risco de desabastecimento. A repórter Ianara Garcia vai falar com a gente, vai contar essa situação, como é que está. Ianara, boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. O governo do estado e as prefeituras desses 28 municípios que ficam na região norte receberam um alerta da empresa que faz a distribuição dos cilindros. Segundo ela, a demanda cresceu muito com o aumento de internações. O consumo, que era de 2.000 metros cúbicos por dia, passou para 10.000. Para atender, a empresa precisou alterar a logística da evasão do gás de São Paulo para o Rio de Janeiro. Com a mudança, os caminhões chegaram no Rio de Janeiro na sexta-feira e o abastecimento não aconteceu no fim de semana. Com o atraso, a previsão de chegada em Sinop, aqui em Mato Grosso, é na quinta-feira. A empresa informou que hoje já começa a faltar oxigênio para distribuir para os hospitais da região de Sinop. Além do envio imediato dos cilindros de oxigênio, a Justiça Federal também determinou a intimação do Estado, da Anvisa e do governo federal para esclarecerem a situação. E, em conjunto com o Estado, o governo federal deve apresentar um plano para o abastecimento. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso informou que o consumo aqui aumentou 250%, mas que até agora o oxigênio não está em falta. Informou também que mantém diálogo com o governo federal para resolver o problema da logística do fornecimento. E ainda em nota, o Ministério da Saúde informou que vai cumprir a decisão e que acompanha, monitora todos os estados. Maju. É isso, Yanara, obrigada. Vai faltando ar e vão aumentando os mortos aqui no país pela primeira vez na pandemia, né? Ontem o Brasil passou a marca de 3.000 mortos por Covid em 24 horas, segundo o boletim de 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa. E de segunda para terça foram registradas 3.158 mortes. O total de vítimas da Covid chegou a 298.843. Em um só dia, 84.996 novos casos foram confirmados, elevando aí o total de casos para 12.136.615. A média de casos bateu recorde, está em 75.288 novos casos por dia, 9% a mais do que 14 dias atrás. Estabilidade nessa média. E a média de mortes continua batendo recorde. Agora o país tem média de 2.349 óbitos por dia, uma alta muito acelerada de 43% em 2 semanas. A gente observa aqui no nosso gráfico. Vamos para o mapa para dar o panorama pelos estados. Com alta na média de mortes, em vermelho aparecem 19 estados e o Distrito Federal. O DF e o Amapá registraram as maiores altas. 5 estados estão em estabilidade e aparecem no mapa em amarelo. Em azul, temos 2 estados com queda na média de mortes e continuam sendo eles, Amazonas e Roraima. Roraima com 45% de redução e Amazonas com 29%. Essa tela aí mostra os 5 países que têm a maior média de mortes por dia. Os números são do site Nosso Mundo em Dados, que é um site ligado à Universidade de Oxford. O Brasil está na linha verde e tem média superior a 2.300 mortes por dia. Estados Unidos, que aparece aqui na linha azul, tem 940 mortes em média. Depois vem México em laranja, Itália, que aparece em branco, e Rússia em vermelho. No gráfico a gente vê que a curva dos Estados Unidos caiu significativamente, enquanto a linha verde do Brasil disparou, subiu muito. Com esses dados da pandemia em mãos, a Fundação Oswaldo Cruz publicou um boletim com diversas recomendações. Entre elas, mais medidas de bloqueio e até um lockdown nacional com ajuda humanitária por parte do governo. Aumento acelerado no número de infectados. Sistema de saúde em colapso. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a taxa de ocupação de UTIs registra estado crítico no Distrito Federal e em 24 estados. Em Rondônia e em Mato Grosso do Sul, já não há mais leitos. Só no Amazonas e em Roraima, os índices ainda estão abaixo de 85%. A Fiocruz emitiu um boletim em que avaliou o atual estágio da pandemia e sugeriu medidas mais duras e urgentes para tentar reduzir o avanço da Covid em pelo menos 40%. Entre essas medidas, um bloqueio, um lockdown nacional com a paralisação de todas as atividades não essenciais por 2 semanas. Além disso,
toque de recolher no período noturno e em fins de semana. A Fundação sugere também que as pessoas adiem consultas médicas de rotina, caso não precisem de cuidados. Recomenda a realização de atividades físicas em áreas externas, perto de casa e com uso de máscara. E para quem precisa sair de casa, cuidados de higiene redobrados. Nós estamos sugerindo que, até que o problema do transporte público não seja resolvido, que as pessoas nos ônibus utilizem pelo menos 2 máscaras. Isso significa ampliar a estratégia de bloqueio individual, mas não resolve o problema coletivo. A solução de problemas coletivos cabe aos gestores públicos. A eles, a Fiocruz pede que façam comunicações claras, orientando o público a ficar em casa o máximo possível. Recomenda que os agentes de saúde da família identifiquem pacientes não Covid que precisem de acompanhamento médico. Destaca ainda que as medidas de restrição precisam vir com a ajuda humanitária, com distribuições de alimentos prontos e água potável em pontos estratégicos, além de ajuda financeira, com auxílio emergencial. Para um dos mais importantes cientistas brasileiros, o país ainda pode virar o jogo contra a pandemia. Mas com a demora na adoção de medidas rígidas, o processo agora será mais demorado e exige vontade política e união. Bom, é possível se nós tivéssemos, um comando central, uma comissão nacional que impusesse não só o lockdown, mas as medidas financeiras de ajuda econômica necessárias para as pessoas ficarem em casa. É isso que eu estou recomendando, inclusive, para os estados ou para as regiões, como a região Nordeste. Na falta desse governo central, desse comando central, os estados precisam fazer de tudo para as pessoas poderem ficar em casa num período de 3 a 4 semanas para a gente conseguir desafogar o sistema de saúde. Senão nós vamos ter uma crise ainda pior. É o que Pernambuco está tentando fazer, né? Assim como vários estados do país, Pernambuco está vivendo o período de quarentena mais intensa do ano. Mas a taxa de isolamento social ainda não chegou ao patamar esperado pelas autoridades. Na quarentena mais rígida deste ano, só alguns setores da economia podem funcionar. Bares e restaurantes trabalham em sistema de entrega. As lojas abertas são poucas, como armazéns de construção ou concessionárias de veículos. A recomendação do governo é que as pessoas só saiam de casa para trabalhar ou para compras essenciais, como farmácia ou supermercados. Desde que a quarentena mais rígida entrou em vigor aqui em Pernambuco, na última quinta-feira, a taxa de isolamento social, ou seja, de gente que não sai de casa, não atingiu a meta dos 60%. Fica em torno dos 40%. Ontem mesmo foi de 42%. O mais perto da meta aconteceu no domingo passado, quando foi registrada a taxa de 55%. A taxa de isolamento é monitorada pelo governo do estado a partir do GPS do celular dos moradores. Essa avaliação ela é diária, todos os dias nós, nesse comitê de segurança, nós nos reunimos e avaliamos os números do dia anterior. Nós percebemos também um alto índice de descumprimento de medidas sanitárias por parte da população, funcionamento irregular de bar, restaurante, aglomeração, festas clandestinas. Diferentemente do que acontece agora, na quarentena de maio do ano passado, tinham bloqueios nas ruas, rodízio de carros e cidades bem mais vazias. Medidas curtas, de 10 dias, 5 dias, elas precisam ser muito intensivas, de bloqueio total da mobilidade. É isso que contém o vírus. Enquanto isso, outra taxa continua alta, a de ocupação de leitos de UTI na rede pública. 97% das vagas estão ocupadas, mesmo com a abertura de mais de 300 novos leitos este mês. Todos os esforços agora são para evitar um colapso na saúde do estado nas próximas semanas. A gente está tomando todo o cuidado possível. Usando máscara. Usando máscara, o gel sempre, lavando sempre as mãos sempre que pode. Que as pessoas tenham consciência e só saiam de casa se for essencial mesmo.
Os estados vão tomando suas providências. Lembra daquele mega feriadão no Rio de Janeiro? Pois bem, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que cria esse super feriado de 10 dias. Vai começar na próxima sexta-feira e aí vai até o dia 4 de abril, que é o domingo de Páscoa. O feriadão não vale para quem está no trabalho remoto e nem para quem atua nos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança. Os parlamentares incluíram uma emenda que determina que, se houver conflito entre as normas estaduais e as municipais, vão valer aquelas que são mais restritivas. Como vai acontecer na capital e em Niterói, onde os restaurantes, por exemplo, só vão poder fazer entregas. E no pior momento da pandemia, a Globo decidiu paralisar até o dia 19 de abril as gravações de séries e novelas nos estúdios Globo. Esse tipo de trabalho torna muito difícil, praticar o distanciamento social e outros protocolos num momento de alta transmissão do vírus. Vamos para Belém, onde começou hoje a vacinação de quem tem 60 anos incompletos ou mais de 60. Por enquanto, o Pará é o estado que proporcionalmente menos vacinou a população. A pé ou de carro, a movimentação nos postos foi intensa antes mesmo da vacinação começar. Valdinéia voltou para casa com os pais imunizados. Continuar com o mesmo cuidado, E ainda um pouco preocupada. Tem filho, ainda tem marido para se vacinar, Falta a gente ainda. A única solução para tirar a gente desse problema é se vacinar. A Prefeitura de Belém está iniciando uma nova etapa para imunizar quem tem 60 anos incompletos ou mais. Esse é um grupo grande. Mais de 102 mil pessoas devem receber a primeira dose da vacina anti-Covid até domingo aqui na capital. Um passo importante na vacinação do Pará. O estado do Pará foi o que proporcionalmente menos vacinou até agora no país. Apenas 3,56% da população receberam a primeira dose do imunizante. O reforço foi aplicado em pouco mais de 1% deste grupo. Com esse avanço do calendário em Belém, vai ser possível aumentar em 1/3 a quantidade de paraenses vacinados. O percentual de pessoas, de população que nós precisamos vacinar para, de fato, termos a pandemia sob controle é acima de 50% da população total. Então, até lá, nós seremos reféns de medidas restritivas, seremos reféns de número de casos aumentando e, infelizmente, de pessoas perdendo a vida para a Covid. Foi o que aconteceu com o irmão do Herculano. Mauro, 43 anos, perdeu a batalha contra o vírus. Corrimos atrás de uma UTI e as respostas eram todas não há vagas. Pacientes com coronavírus ocupam mais de 83% das unidades de terapia intensiva da rede pública estadual. Na região metropolitana, essa taxa já se aproxima dos 80%. Para tentar conter a transmissão e diminuir a lotação dos hospitais, Belém e mais 10 cidades estão em lockdown. Gente, usar máscara, se cuidar mesmo, se prevenir, porque o negócio não está fácil não, está sério. Pois é, em Campo Grande, um ginásio começou a ser usado como polo de vacinação contra a Covid. A gente vai até lá conversar com a Graciela Andrade, porque, Graciela, conforme aí as faixas etárias vão diminuindo, vai aumentando o público a ser vacinado. A gente viu até na reportagem de Belém que o grupo de 60 anos ou mais é bem maior, mais de 102 mil pessoas. E aí, qual é a situação? Então vai ter que ser no ginásio. Boa tarde. Isso mesmo, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Para atender um público cada vez maior, foi aberto então aqui mais um polo de vacinação em Campo Grande. É um ginásio poliesportivo e, de acordo com a prefeitura, aqui podem ser vacinadas até 2.500 pessoas por dia. O local funciona das 7h30 da manhã até às 5 horas da tarde e hoje, desde as primeiras horas do dia, já havia uma fila formada do lado de fora, tamanha a expectativa dos idosos em tomarem a vacina. Outras estratégias também estão sendo adotadas pela Prefeitura de Campo Grande para evitar a aglomeração de idosos. A partir de hoje está sendo feito um escalonamento de vacinação. De manhã será imunizada uma faixa etária e à tarde idosos de outra faixa etária. Hoje foi o dia de imunizar os idosos de 70 anos pela manhã e agora à tarde idosos com 69 anos serão vacinados. Em Campo Grande,
Grande, são 35 polos de vacinação e até mesmo os planos de saúde estão abrindo locais de vacinação para que os idosos possam se imunizar. Mato Grosso do Sul ocupa o 3º lugar no ranking nacional de imunização e aqui na capital, mais de 70 mil pessoas já receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Maju? É isso, Graciela. Obrigada pelas informações. Continuo falando sobre vacinação, porque aqui em São Paulo, professores e policiais entraram aí na roda das doses de esperança. Vão ser vacinados a partir de abril. A Daniela Geminiani tem as informações pra gente, porque esse anúncio foi feito agora há pouquinho, né, Daniela? Boa tarde para você. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Foram 3 anúncios importantes hoje sobre vacinação aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde a coletiva acabou há instantes. Então, a partir do dia 5 de abril, os profissionais da segurança pública aqui do estado de São Paulo começam a ser vacinados. Isso inclui policiais militares, civis, a polícia científica, também bombeiros, agentes penitenciários e também os guardas civis das cidades, das prefeituras e aqui da região metropolitana. É aproximadamente um público de 180 mil pessoas. A partir do dia 12 de abril, aí sim os profissionais da educação serão vacinados. Os professores e também, claro, todos os profissionais que estão trabalhando ali nas escolas. É um público de aproximadamente 350 mil pessoas, tanto das redes municipais, da rede estadual e também das redes privadas. Todos serão vacinados nesse momento. E eles também anunciaram que a partir de sexta-feira agora, dia 26, os idosos com 69, 70 e 71 anos serão vacinados. A data, a previsão era sábado, dia 27, então eles anteciparam em um dia. E aí é um público de aproximadamente 910 mil pessoas. O estado de São Paulo, que chegou hoje, a marca ultrapassou hoje 5 milhões de doses aplicadas, entre primeiras e segundas doses, Maju. Então nós temos mais alguns grupos prioritários, então, que serão vacinados a partir de abril aqui no estado de São Paulo. Volto com você. Obrigada, Daniela. Então, 5 de abril, agentes de segurança. Um pouquinho mais para frente, a gente tem os profissionais da educação e antecipação aí da vacinação de idosos a partir de 69 anos na sexta agora, não é isso? Obrigada pelas informações e bom trabalho para você. A gente vai ver agora como está o ritmo da vacinação em todo o país. Em 24 horas, 514.178 pessoas receberam a primeira dose aqui no Brasil. O total de vacinados com esta primeira dose chegou aí a 12.793.737. O país passou um pouquinho de 6% da população vacinada, né, com essa primeira dose, exatamente 6,04%. Segunda dose foi aplicada em 4.334.905 pessoas. 2,05% da população que recebeu essa dose de reforço ainda é muito baixo. 25 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em azul escuro, no mapa, a gente mostra os que mais vacinaram. Os números aqui refletem o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Então, os 5 que mais aplicaram essa primeira dose até agora foram Amazonas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, DF e Rio Grande do Sul. Mais detalhes sobre a vacinação e a pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E apesar de medidas restritivas que foram impostas lá no Japão, alguns parques e áreas públicas têm recebido muita gente para a observação das cerejeiras. Elas são lindas mesmo. O policiamento foi reforçado em alguns lugares para evitar essas aglomerações. A primavera chegou e com ela veio a preocupação. O espetáculo das cerejeiras sempre atraiu japoneses e turistas. Desde o ano passado, o país está fechado a visitantes internacionais. Mas as autoridades fizeram um apelo para que os moradores da cidade evitem aglomerações em parques e áreas públicas. Essa senhora diz que notou movimentação menor esse ano, que os jardins costumavam ficar lotados. Mas esta outra acha que mesmo assim havia gente demais nas ruas para aproveitar a semana em que as árvores estão mais floridas. Aqui no Japão, a floração das cerejeiras é tão popular quanto curta. As árvores ficam assim carregadas por poucos dias. Mas seguir essa tradição já se provou um risco no ano passado e o governo de Tóquio quer evitar justamente que isso aconteça de novo. Em 2020, o fim de semana que marcou o pico da floração cobrou um preço alto.
Dias depois, a capital japonesa registrou uma explosão de novos casos de Covid-19, que as autoridades de saúde associaram ao hanami, como é chamado o hábito de sair para observar e fotografar as cerejeiras. Esse ano, os maiores parques proibiram piqueniques e delimitaram as rotas de visitação, alguns até com seguranças e apoio da polícia. Mas não há multas ou qualquer punição para quem sair de casa. A orientação é não tirar as máscaras e apenas passar pelos locais, não permanecer por muito tempo. É possível ver que a grande maioria está seguindo a regra. Esse morador de Tóquio disse que se sente mais tranquilo por estar ao ar livre, mas que é preciso ter cuidado e manter o distanciamento social. Hoje, Tóquio confirmou 420 novos casos de Covid, o maior número registrado desde 18 de fevereiro, mas não foi confirmada uma relação direta ainda com a observação das cerejeiras. Nos próximos dias, o governo vai saber se os apelos deram certo ou se a beleza das flores pode ter sido uma armadilha, da qual parte da população japonesa não conseguiu escapar. E a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, decidiu anular aquela decisão sobre medidas extras de restrição contra o coronavírus durante a Páscoa. A Merkel disse que o plano não poderia ser bem implementado em tão pouco tempo. Em uma reunião ontem, Angela Merkel e os líderes dos 16 estados da Alemanha tinham concordado em pedir para que as pessoas ficassem em casa por 5 dias durante a Páscoa, declarando 1º de abril e 3 de abril como dias de descanso. Essa medida também faria com que todas as lojas, inclusive as essenciais, fechassem durante quase todo o feriado. A Alemanha estava em lockdown parcial, mas o governo tinha decidido implementar essas medidas para frear uma nova disseminação do vírus. E olha esse relatório da ONG Conservação Internacional, com sede lá em Washington, nos Estados Unidos. Ele aponta para os riscos do surgimento de novas pandemias em regiões de floresta, como a Amazônia. Os pesquisadores analisaram 4.000 surtos de mais de 100 doenças ao longo de 25 anos e concluíram que as pandemias são geralmente causadas por vírus transmitidos de animais selvagens para humanos, principalmente ratos, pássaros e morcegos. E que quando o homem afeta a cadeia alimentar dos animais selvagens e se aproxima deles, aumenta o risco de ser contaminado. A gente conversou com a Mariana Vale, que é pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e participou da pesquisa. Ela explica que o desmatamento na Amazônia aumenta o risco de um vírus se modificar e passar de um animal para um humano. O desmatamento ele coloca as pessoas em contato com animais silvestres que são possíveis hospedeiros de vírus que são novos para a gente. De acordo com o relatório, ainda há pouco risco disso acontecer na floresta amazônica, principalmente em partes intactas, onde mora pouca gente por metro quadrado. A Mariana defende que isso tem se transformado muito rápido. Se a gente aumenta muito a taxa de desmatamento, primeiro, aumenta a densidade populacional e aumenta a taxa de contato de pessoas com animais silvestres. E a gente sabe que na Amazônia tem muitas cidades de grande porte. A gente tem Manaus, Santarém, temos Belém. E essas cidades, elas estão muito próximas de floresta. Então, aí você cria a tempestade perfeita para a emergência de novas doenças virais. Para evitar que uma nova pandemia como a do coronavírus surja no Brasil, o estudo recomenda a preservação. Essas áreas têm uma diversidade enorme de possíveis hospedeiros desses vírus, né? Uma enorme biodiversidade. E, no momento, elas têm uma taxa muito baixa, uma probabilidade muito baixa de surgimento de uma doença viral emergente, justamente porque elas estão intactas. E nas áreas onde a gente já são altamente desmatadas e tem um tamanho populacional humano considerável, a gente também tem que intensificar o controle do desmatamento. Vamos para Israel, que vive a 4ª eleição parlamentar em 2 anos. Falar sobre isso com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, porque Rodrigo, premier Benjamin Netanyahu está no poder há quase 15 anos e está correndo risco de não formar maioria desta vez. Salve, boa tarde. Salve, Maju. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. O primeiro-ministro de Israel, conservador, enfrenta, não é de hoje, processos de corrupção, fraude e abuso de poder. Mas o país tem a vacinação mais avançada do mundo contra a Covid, bem à frente, por exemplo, do que a daqui do Reino Unido, que vai muito bem.
Esse cenário embaralhou a corrida eleitoral em Israel e o cenário nesse momento é de indefinição, mais uma vez polarizado. A gente tem que esperar mais um pouco. O resultado final dessa eleição deve sair amanhã ou na sexta-feira. Mas os últimos números, já com quase 90% das urnas apuradas, indicam que Netanyahu teve um desempenho até melhor do que previam as pesquisas. O partido dele pode ter conseguido 30 das 120 cadeiras no parlamento. O bloco que apoia Netanyahu teria 59 cadeiras, 2 a menos do que o necessário para formar a maioria e governar. Enquanto isso, o bloco de oposição, que é muito fragmentado, pega partidos de esquerda, de centro e da centro-esquerda, tem nesse momento 56 cadeiras. Ou seja, está em aberto e um dos lados vai ter que conquistar o Partido Árabe. E é aí que mora a indefinição. Não se sabe para quem iria o apoio. Netanyahu está no poder há 15 anos e o que acontece em Israel sempre mexe com interesses regionais, mas não só. É um país que movimenta o discurso político mundo afora. Estamos acompanhando, Maju. Se nenhum bloco conseguir costurar essa coalizão, a gente pode ter a 5ª eleição geral em Israel em 2 anos só. Estamos de olho. 5 eleições. Vamos acompanhar então essa costura por aí. Rodrigo, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E olha lá, o Papa Francisco decidiu pelo corte de salários dos cardeais de 10%, esse corte, para salvar os empregos de funcionários do Vaticano. Francisco emitiu um decreto que prevê reduções a partir de 1º de abril. Segundo o Vaticano, a pandemia atingiu a receita da Santa Sé. O Papa também quer que os salários de outros clérigos que trabalham no Vaticano também sejam reduzidos. Francisco sempre insistiu que não quer demitir pessoas. Os aumentos salariais que estavam programados serão suspensos até março de 2023. E a seguir, ainda hoje, o dinheiro que foi salvo do lixo por garis do Recife. A procura por bicicletas aumenta na pandemia, mas a indústria está tendo que pedalar porque não consegue acompanhar a demanda de pedidos. E a seguir, representantes dos 3 poderes se reúnem no Palácio da Alvorada e anunciam a criação de um comitê para definir medidas de combate à pandemia. Voltamos já já. De volta para falar sobre a decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que concluiu por 3-2 que Sérgio Moro foi parcial ao julgar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Você viu o começo desse julgamento ao vivo ontem aqui no Jornal Hoje. A mudança do voto da ministra Carmen Lúcia provocou uma reviravolta nesse resultado. As provas vão ser anuladas e não vão poder ser usadas num eventual novo julgamento de Lula. Juristas ressaltam que essa decisão vale só para esse caso, mas pode levar outros condenados na Lava Jato a tentar anular os seus processos. O julgamento recomeçou com o voto do ministro Nunes Marques, que tinha pedido mais tempo para analisar o caso. O ministro entendeu que o habeas corpus usado pela defesa do ex-presidente Lula não era o instrumento jurídico adequado para levantar a suspeição de um juiz, porque não permite o contraditório. E destacou que os fatos narrados pela defesa de Lula já tinham sido exaustivamente analisados por instâncias inferiores da Justiça. É inviável a reanálise de 3 fundamentos nesta via-leite, não só por supressão da competência de instâncias inferiores, mas também porque, na hipótese de suspeição de magistrado, esta depende de provas e da observância do princípio constitucional do contraditório. De acordo com Nunes Marques, a defesa de Lula não apresentou provas contundentes de que Sérgio Moro foi parcial no julgamento sobre o triplex no Guarujá. O ministro julgou ainda que as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing, que investiga a interceptação de conversas entre autoridades, não poderiam ser consideradas para incriminar Sérgio Moro porque foram obtidas de maneira ilegal e disse que não há certeza sobre a autenticidade dos diálogos. Se o hackeamento fosse tolerado como meio para a obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, da sua liberdade. Tudo seria permitido. No caso em exame, as provas da alegada suspeição são arquivos obtidos por hackers, mediante a violação ilícita dos sigilos telefônicos de dezenas de pessoas, conforme descoberto na Operação Spoofing da Polícia Federal.
O ministro Gilmar Mendes, que já tinha votado pela parcialidade de Moro, voltou a se posicionar, discordou de questões levantadas por Nunes Marques e reafirmou que houve irregularidades no processo, como a quebra de sigilo telefônico do escritório da defesa do ex-presidente, que os diálogos divulgados pela Operação Spoofing revelam ilegalidades da atuação de Sérgio Moro. Mas disse que não estava usando as mensagens da operação para tomar sua decisão. Criticou o recorrente uso de condução coercitiva pelos integrantes da Lava Jato e afirmou que, independentemente do resultado do julgamento, o caso já tinha desmoralizado a justiça brasileira. Não se trata de ficar brincando e não conhecer de habeas corpus. É muito fácil não conhecer de habeas corpus. Atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de habeas corpus, se esconde um covarde. E Rui falava. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. O ministro Ricardo Lewandowski, que também já tinha votado, relembrou pontos de seu voto e reafirmou o que considera atitudes ilegais de Sérgio Moro no julgamento sobre o triplex no Guarujá. Assim que Lewandowski acabou de falar, Nunes Marques pediu a palavra. Diante de tudo que foi dito e de várias vezes que eu fui mencionado, o meu contributo é o silêncio. Eu não vou fazer réplicas ou tréplicas do meu voto, entendo que expus as minhas ideias com solar clareza. E esse silêncio é exatamente homenagem em respeito aos votos divergentes. Com o voto de Nunes Marques, o julgamento estava em 3-2 para não considerar que Moro agiu de forma parcial no processo do triplex. Mas a ministra Carmen Lúcia, que já tinha votado em 2018 e julgou que Sérgio Moro não tinha sido parcial, decidiu refazer o voto. Isso é possível até a conclusão do julgamento. Disse que estava revendo a posição porque o processo tinha novos elementos e citou 4 pontos: a condução coercitiva de Lula, a interceptação telefônica dos advogados do ex-presidente, a divulgação de conversas gravadas entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff e o fim do sigilo de trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas da eleição de 2018. Segundo Carmen Lúcia, quando deu seu voto em 2018, esses elementos não estavam no processo ou não estavam comprovados. Neste momento processual, que como realcei desde a sessão anterior, se deu relevo a uma série de dados que não se tinha no primeiro momento, tenho para mim que, além dos elementos que se foram adensando neste processo, alguns dados novos foram sendo introduzidos para clarear alguns dados que não tinha, na minha compreensão, uma comprovação inicial. Naquele primeiro momento, a mim não se mostraram suficientes os dados avulsos, eu diria, e pelos quais se buscava o reconhecimento da suspeição do juiz processante. A ministra afirmou que a suspeição de Moro não pode ser estendida a outros réus e processos. Esta peculiar e exclusiva situação do paciente desse habeas corpus, Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que eu me atenha a este julgamento, a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente. E não se diga que poderia haver outras extensões, nada disso com outros casos que tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador. Nem acho que seja extensível, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma. Não faço juízo prévio na condição, portanto, de suspeição do julgador em relação a outros casos. Estou julgando este caso, me atendo a este. O resultado final ficou em 3-2 pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O ministro Edson Fachin, relator do habeas corpus e que votou contra a suspeição de Moro ainda em 2018, afirmou ontem que a defesa não trouxe elementos novos que pudessem mudar o voto dele. Não há absolutamente argumento novo, em meu modo de ver, apto a justificar o efeito revisional pedido pela sempre atilada e combativa defesa técnica. Não há nenhum elemento inédito nessas alegações. Como disse e repito, em meu modo de ver, desde a impetração, os elementos são esses que aí estão. Não há
nenhum elemento inédito nessas alegações que permitiria afastar a presunção de imparcialidade do magistrado. Fachin defendeu a Lava Jato, cobrou uma análise do Supremo sobre a validade das mensagens obtidas na Operação Spoofing e afirmou que conversas individuais entre as partes, com juízes, são legais no Brasil. A decisão da segunda turma anulou todos os procedimentos no processo do triplex no Guarujá. O caso foi enviado para a Justiça Federal aqui no Distrito Federal por determinação do ministro Edson Fachin. E a investigação vai ter que começar do zero. Eventuais novas buscas, quebras de sigilo. Juristas dizem que o resultado desse julgamento abre brecha para que outros condenados por Moro na Lava Jato questionem na justiça a conduta do ex-juiz e aleguem também que as condenações podem ter sido ilegais. É um precedente para outros condenados e outros acusados pela Lava Jato. Não significa, por exemplo, que qualquer acusado, porque teve uma condução coercitiva, também vai anular o seu processo. Mas é uma premissa, um ponto de partida para que outros acusados, desde que consigam demonstrar que em relação a eles também há fatores que geram uma suspeita de parcialidade, possam tentar a anulação dos seus processos. Então vamos lá, em uma rede social, o procurador Deltan Dallagnol, que comandou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, disse que é preciso esclarecer a partir de que momento o ex-juiz Sérgio Moro passou a ser considerado suspeito, porque isso vai impactar na quantidade de atos e decisões que podem ser anulados. O procurador disse ainda que nada apaga a consistência dos fatos e provas dos numerosos casos da Lava Jato, sobre os quais caberá ao judiciário a última palavra. E agora há pouco, o ex-juiz Sérgio Moro afirmou numa nota que todos os acusados foram tratados nos processos de julgamentos com o devido respeito, imparcialidade e sem qualquer animosidade por parte dele como juiz. Moro afirmou ainda que, apesar da decisão da segunda turma do Supremo, tem absoluta tranquilidade em relação aos acertos das decisões que tomou nos processos judiciais, todas fundamentadas, inclusive as relacionadas com o ex-presidente Lula. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula chamou de histórica a decisão de ontem da segunda turma do Supremo. Os advogados disseram que sempre apontaram que Moro jamais atuou como juiz, e sim como um adversário pessoal e político do ex-presidente. E afirmaram que a decisão fortalece o sistema de justiça e a importância do devido processo legal. E o governo federal anunciou a criação de um comitê com representantes dos estados e do Congresso para discutir medidas e uma coordenação nacional de combate ao coronavírus. Hoje de manhã, no Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro se reuniu com os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, além de governadores. Jair Bolsonaro mudou de tom e voltou a defender a vacinação em massa. A reunião foi no Palácio da Alvorada e durou pouco mais de 2 horas. Logo que terminou, houve um pronunciamento. Os jornalistas não puderam fazer perguntas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há harmonia na busca de medidas contra a pandemia. Em uma mudança de postura, Bolsonaro destacou que a vida está em primeiro lugar e não se referiu a impactos da pandemia na economia. O presidente defendeu a vacinação em massa e anunciou a criação de um comitê que vai se reunir toda semana para tratar do combate à pandemia. Será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. O presidente voltou a falar em tratamento precoce, que não tem comprovação científica. A unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. Mas, em seguida, reconheceu que ainda não há remédio para a doença. Não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço entre os 3 poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização,
da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. No primeiro pronunciamento, depois de empossado como ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse ser importante agilizar a vacinação dos brasileiros. A conclusão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, articulado nos 3 níveis, União, Estados e municípios, para prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. O sistema de saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer, sobretudo depois de uma reunião como essa, onde toda a nação se une através dos chefes dos poderes para que cumpramos o nosso dever como poder público e consigamos o apoio e o respeito da sociedade civil. A reunião entre os chefes dos 3 poderes, governadores e ministros, foi uma iniciativa do presidente Bolsonaro de apresentar um discurso único. E ela só ocorreu depois que a pressão por medidas mais efetivas, por uma coordenação por parte do presidente, se intensificou nos últimos dias. Um movimento dentro do próprio Senado e com o envio de uma carta assinada por empresários e economistas no início desta semana. A reunião foi feita no dia seguinte de o Brasil registrar mais de 3.000 mortes em 24 horas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que o comitê vai tratar de medidas como a ampliação de leitos de UTI e a falta de oxigênio e insumos para os pacientes. Um grupo permanente e pessoal de trabalho, sem delegação, por parte do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e dos demais membros que devam participar, inclusive especialmente o ministro da Saúde, para definirmos as políticas nacionais uniformes, num ambiente de identificação das convergências que existem. E as divergências devem ser dirimidas à luz dos procedimentos próprios, democraticamente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que hoje ainda vai se reunir com os líderes dos partidos para tratar de projetos referentes ao combate à pandemia e que é preciso um único discurso. A união de todos para que nós consigamos comunicar melhor, despolitizar a pandemia, nós tenhamos que desarmar os espíritos e tratarmos o problema como um problema de todos nós, um problema nacional que nos compete enquanto representantes da população. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, explicou que o Supremo não vai participar de decisões do comitê, porque a corte pode ser provocada a avaliar a legalidade dos atos. Na semana passada, Fux consultou o plenário, que entendeu que ele só poderia participar de um diálogo sobre a crise na saúde. Fux disse que os ministros vão acompanhar os trabalhos e futuras reuniões do comitê. O Poder Judiciário, como é o último player a aferir a legitimidade dos atos que serão praticados, ele não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião ficou claro um binômio muito importante: exemplo e esperança. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro entrou no Supremo Tribunal Federal contra 3 governadores que adotaram medidas restritivas e a ação foi barrada pelo ministro Marco Aurélio. Hoje, 7 governadores alinhados ao Palácio foram convidados para a reunião. Todos já adotaram medidas restritivas para conter a pandemia. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou sobre a necessidade de isolamento social, medida usualmente criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós, se Deus quiser, saberemos tanto habilitar leitos, saberemos cuidar da nossa área de médicos também e também de técnicos na área da saúde para prestar assistência à população e pedir a todos que entendam que em situações delicadas, em situações críticas que estamos vivendo, muitas vezes se faz também necessário o isolamento social.
A gente viu aí na reportagem, né, que teve pressão para que acontecesse essa reunião entre o presidente, Congresso, líderes do Congresso e do Judiciário e governadores, e também está rolando pressão aí para a saída de outro ministro depois da saída do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Agora a mira é o Ernesto Araújo, que ocupa o Ministério das Relações Exteriores e é ligado àquela chamada ala ideológica. Conta tudo pra gente, quem ficaria no lugar dele, Sadi? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Parecem coisas diferentes, mas tudo faz parte do mesmo pacote, do mesmo combo. Você tem muitas pressões de diferentes setores, inclusive e principalmente de aliados do governo do presidente Bolsonaro, para resolver a questão do combate à pandemia o mais rápido possível. Qual foi a primeira pressão? A saída do ministro Pazuello. Claro que houve uma frustração com a troca de Pazuello pelo nome do ministro Marcelo Queiroga, a gente já contou aqui algumas vezes, porque o Congresso tinha uma outra indicada, não conseguiu emplacar, mas achava que não tinha mais jogo para Pazuello, ele estava atrapalhando as medidas e o discurso e a mudança de tom do governo em relação à pandemia. Agora, Maju, todas as atenções estão voltadas para o caso do ministro Ernesto Araújo. Ele é ministro das Relações Exteriores. Hoje, inclusive, nesta reunião, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, fez uma cobrança na presença de Araújo, dizendo que o ministro do Itamaraty precisa ter diálogo com os outros países que estão envolvidos nas articulações e negociações das vacinas. E aí ele citou Índia, Estados Unidos e também a China. Esse foi o primeiro recado da reunião. A gente viu na reportagem a questão do isolamento, o governador Caiado falando, eu conversei agora há pouco com ele me disse que ele defendeu bastante na reunião a questão do isolamento social para cada realidade, para cada estado. Ou seja, reforçando que é uma prerrogativa dos governadores, são os governadores que sabem as suas realidades nas suas regiões. Então, que isso também foi conversado na reunião. Ele disse que o sentimento geral foi de uma harmonia entre os poderes neste momento, uma espécie de trégua entre os poderes. Agora, é claro que houve reclamações daqueles que não participaram, reclamações e críticas, estão atentos a esse discurso do presidente Bolsonaro, que para muitos ele foi apenas modulado neste momento por conta dessas pressões, como é o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Também conversei com ele hoje mais cedo, na visão dele, essa reunião veio com 1 ano de atraso, mas ele disse que a política vive de esperança, de expectativa, e vamos aguardar para ver o que vai sair de fato dessas medidas. Se isso que a gente viu hoje, ou pelo menos essa união de esforços, isso vai ter desdobramento ou se o presidente vai voltar ao tom anterior, Maju. E um terceiro ponto que eu queria destacar aqui para o nosso telespectador é o seguinte: diante de todas essas pressões que a gente está acompanhando, o governo acabou dando mais protagonismo para o Congresso, porque, por exemplo, no caso do presidente do Senado, que é o senador Rodrigo Pacheco, ele ficou responsável pela interlocução com os governadores. Governadores também com quem eu conversei, de oposição, acham isso positivo, mas se preocupam com o seguinte ponto: as medidas de fato partem do Executivo. Então, o Executivo precisa estar de fato disposto a fazer mudanças, a acompanhar, a dar autonomia para o Congresso, articular e negociar propostas com os governadores e autorizar que isso aconteça, senão não tem nenhum discurso de fato de pacificação, de trégua. Então, o Rodrigo Pacheco vai fazer essa ligação com os governadores, essa interlocução. Isso tudo foi discutido nessa reunião de hoje, que na prática, Maju, é uma reunião, como eu disse na semana passada aqui, para passar essa união de esforços pela harmonia do país no pior momento da pandemia e principalmente porque o presidente Bolsonaro ele está pressionado por diferentes setores, empresários, autoridades do Congresso, também integrantes do Supremo Tribunal Federal, e dentro do governo há essa avaliação de que a vacinação ela é prioridade absoluta, mas não tem como você não falar de outras medidas que a curto prazo são as medidas que resolvem, como isolamento social, distanciamento social
Então, essa reunião também serviu um pouco para isso, Maju. É isso, Sadi, obrigada. Você falou sobre pressão de diferentes setores. Tem mais pressão aqui, pressão da OAB, obrigada. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu à Procuradoria-Geral da República que denuncie o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por crimes que ele teria cometido durante a pandemia. O documento, assinado pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, pede para que Bolsonaro seja processado criminalmente pelos crimes comuns previstos nos artigos 132, perigo para a vida ou saúde de outrem, 268, infração da medida sanitária preventiva, 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e 319, prevaricação. O Conselho da OAB alega que o presidente cometeu falhas, como a entrega de oxigênio para o Amazonas, a compra de máscara ineficazes para profissionais de saúde e de medicamentos que não têm eficácia comprovada. A OAB afirma que, contra toda a evidência científica e de modo irresponsável e criminoso, a gestão da pandemia no Brasil, levada a cabo pelo representado, seguiu recomendando o uso de hidroxicloroquina, posicionamento que defende até os dias de hoje. O documento cita ainda a resistência do presidente quanto ao isolamento social, uso de máscaras e a aquisição da vacina Coronavac, desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan. Para a OAB, tais dados revelam a ineficiência da gestão federal da crise, de responsabilidade do ora representado. Há pesquisas que indicam, ademais, que para além de uma grave e ineficaz gestão, é possível se falar em intencional omissão estatal. O Palácio do Planalto disse que é a Advocacia Geral da União que trata de questões como essa. E a AGU disse que não se manifesta sobre processos em curso. O documentário Cercados foi selecionado para o festival canadense Hot Dogs, que é um dos maiores eventos do gênero no mundo. 219 filmes foram selecionados para o festival Hot Docs, que ajuda a selecionar indicados ao Oscar. Este ano o evento será online. Cercados é uma produção dirigida por Caio Cavecchini. Deve ser muito difícil, né? Ter que lidar com isso aqui todo dia. Gravado no Rio, em São Paulo, Brasília, Manaus e Fortaleza, mostra os desafios da cobertura da imprensa no primeiro ano da pandemia no Brasil. O documentário registra situações dramáticas nos hospitais lotados. Iniciar o segundo ciclo. Os cemitérios beirando o colapso, a movimentação na portaria do Palácio da Alvorada, além das reuniões de pauta dos principais veículos de comunicação do país. Cercados tem roteiro assinado por Caio Cavecchini e Eliane Scardovelli. O documentário está disponível no Globoplay. O festival é Hot Docs, viu? E a seguir, tem mais gente procurando por bicicletas na pandemia, mas a indústria não tem conseguido atender tantos pedidos. 10 mil reais foram parar no lixo lá no Recife, mas o dinheiro foi achado pelos garis. E a previsão do tempo para todo o Brasil com o Thiago Choia. Até já. A Petrobras anunciou hoje a segunda redução no preço da gasolina neste ano. Essa medida começa a valer a partir de amanhã nas refinarias. Com isso, o preço médio do litro da gasolina vai ser de R$ 2,59, uma queda de quase 4% na comparação com o preço anterior. Desta vez, a Petrobras também anunciou corte no litro do diesel. E esse é o primeiro corte do ano para o diesel. O preço médio do litro vai ser de R$ 2,75, uma queda também de cerca de 4%. Lembrando que o valor que chega até a gente, até o consumidor lá na bomba, é mais alto porque ainda há incidência de outros custos e de impostos. A Petrobras voltou a dizer que os preços têm como referência o mercado internacional e a taxa de câmbio. Falar de impacto da pandemia aqui em diversos setores, começando a falar aqui sobre o setor de bikes. A pandemia provocou um aumento na procura por bicicletas em todo o país, mas a produção está tendo que pedalar aí para acompanhar, não está conseguindo acompanhar toda essa demanda e o problema maior é a falta de peças. Em formas de coração, ele faz pães para vender, mas o carrinho de venda já aposentou. O Humberto mudou de vida completamente. Ele virou um amante de bicicletas. Em casa não tem só uma, não. São 1, 2, 3, 4, a quinta tá lá fora. E cada uma delas ele usa para uma ocasião diferente. Mas a Vitória
é a companheira inseparável. É com ela que eu estou conseguindo vencer a Covid, né? É com ela que eu estou conseguindo tirar meu sustento. Humberto é um dos novos ciclistas que tem ajudado a movimentar o mercado das bikes no Brasil. Segundo a associação que representa o setor, a venda de bicicletas aumentou 50% no segundo semestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2019. Mas a produção não conseguiu acompanhar a alta demanda. No polo de Manaus, foram mais de 113 mil bicicletas no primeiro bimestre de 2021, 3,2% a menos do que no mesmo período de 2020. A queda é puxada especialmente pela piora da pandemia em Manaus e pela falta de matéria-prima e insumos no mundo. Não é que nós estamos deixando de atender, é que nós poderíamos talvez estar vendendo ainda mais se houvesse uma disponibilidade no mercado mundial. Nós acreditamos que esta situação desse desequilíbrio vai acontecer provavelmente ainda durante grande parte do ano 2021. Em Manaus quase não há ciclofaixas, mas as bikes estão por toda parte. Nesta loja, o vendedor não vê a hora da produção voltar a pedalar no mesmo ritmo dos negócios. A gente faz o pedido e a bicicleta chega em torno de 3 meses, 4 meses. Então tem demorado bastante. Antes a gente pedia e chegava em 15 dias, um mês no máximo. Então a gente está sentindo muita falta dessa velocidade. Apesar das dificuldades com insumos, o setor acredita num 2021 melhor. A indústria vai continuar crescendo principalmente por este aquecimento, pelo interesse da sociedade em estar buscando a bicicleta como um meio de transporte, lazer, de deslocamento, de interação com a família. A visão de crescimento da produção industrial de 2021 está aproximadamente num crescimento de 12% em relação a 2020 e talvez até um pouco mais se a cadeia de fornecedores e o abastecimento dos insumos ajudar. E como em quase todas as áreas da economia, o setor de produção de flores teve que se reinventar. As encomendas despencaram com o cancelamento de eventos, como casamentos e formaturas. Boa parte da economia de Barbacena, na zona da Mata Mineira, é voltada para a produção de rosas e flores. Desde o ano passado, o mercado de flores para decoração de eventos amarga a baixa demanda, com queda de 40% em 2020 na comparação com 2019. Em consequência dessa pandemia e do fechamento de todas as festas, o que aconteceu? Muitos produtores saíram da atividade mesmo. Demitiram 20, 30 empregados, uns venderam lotes, carros, até casa, para continuar se mantendo e ter uma possibilidade de continuar nessa profissão aí da parte de floricultura. Seu Mário reduziu os funcionários pela metade e ainda joga flores fora. Só que as espécies que antes iam para festas e eventos, agora têm outro destino. Hoje a nossa produção está no inverso. 80% na mão das floriculturas e 20% para pequenas decorações. Mas com isso estamos conseguindo atravessar essa crise. Neste terreno, na região metropolitana de Belo Horizonte, o cultivo de flores ocupava 2 hectares. Agora chega no máximo 30% dessa área. Com a queda nas vendas por causa da pandemia, o floricultor teve que buscar outra fonte de renda. O jeito foi reduzir o plantio de flores e investir na plantação de verduras. Além de brócolis, tem legumes, vagem, pepino. O seu Aparício conta que tem ganhado bem menos, mas está dando para sobreviver. Meu custo foi lá em cima. E agora a valorização? Caiu. Deve ter perdido tudo uns 50%, 60%. A flor não tinha altos e baixos. Você pegava um nível, era um nível só o ano inteiro. Você sabia o que você ia fazer. Mas ele não desistiu totalmente. O pouco que cultiva, ele vende para o Wagner, em Belo Horizonte, que também se reinventou e agora prioriza a venda de plantas ornamentais, vasos e acessórios para jardinagem. Um setor que cresceu cerca de 10% em 2020, na comparação com 2019. Tivemos que atingir um novo público que até então não conhecíamos, que era o consumidor final, a parte de jardinagem, os jardineiros e o paisagista. Houve também uma mudança no perfil do consumidor, porque o consumidor acabou ficando mais tempo em casa e aí a gente percebeu claramente que o consumidor passou a deixar o seu ambiente mais bonito, mais alegre, mais florido,
e isso tudo criou uma nova demanda e um novo mercado bastante interessante. Alguma leveza a gente tem que ter, né? Um navio de 400 metros de comprimento encalhou no canal de Suez e provocou engarrafamento na principal passagem marítima entre a Ásia e a Europa. O cargueiro Ever Given, de mais de 200 mil toneladas, estava indo para Roterdã, lá na Holanda, quando perdeu a capacidade de navegação por causa de ventos fortes e uma tempestade de areia. 8 barcos rebocadores estão tentando desencalhar o navio, que tem 20 mil containers a bordo. Segundo a autoridade marítima, faz um dia que ele está bloqueando o canal de Suez, impedindo a passagem de outros navios, como mostra aí um gráfico que você viu. Cerca de 30% do tráfego global de containers passa pelo canal todos os dias. A principal rota alternativa é dar a volta pela África do Sul, o que leva uma semana a mais de navegação. Tiago Schoia, já imaginou esse tempo a mais? Pois é, Maju. Vamos falar de previsão? Né? Vamos lá, Maju. Aqui no Brasil, a semana continua abafada. Você já tinha dito que o friozinho mesmo lá para o fim de abril, é isso? Estou certa nisso? Está certa. E conta para mim por que está acontecendo isso, por que ainda está calor? Claro. Boa tarde, Maju. Boa tarde para você em casa também. Olha só, como é outono, né, e é uma estação de transição entre verão e inverno, aí o outono acaba tendo a cara dessas duas estações. Então, essa nossa atual estação, ela começa com resquícios do verão, mais quente, com chuva em boa parte do país, e aí até junho vai ganhando a forma do inverno, que é mais seco e frio. Tipo uma gangorra, tem um pouquinho do verão, um pouquinho do inverno. Essa gangorra aí, então quer dizer que, por enquanto, massas de ar frio não estão conseguindo quebrar bloqueio e entrar aqui no país? Não estão conseguindo avançar. Te mostro no telão, Maju. Vem comigo aqui, ó. A temperatura do Oceano Atlântico ainda está mais quente que o normal. E aí isso acaba impedindo que o famoso jato polar, né, que traz o ar frio aqui para o Brasil, se aproxime do nosso país e derrube as temperaturas como a gente está acostumado no inverno, principalmente no centro-sul. Por isso, está fazendo esse calorão todo aí de norte a sul, um mapa com muitos 30s, né? E acima até disso, 34 de máxima lá em Cuiabá e também em Palmas, Teresina empatando, 32 lá em Natal, Manaus com 28, assim como Curitiba. E você vê também que aqui em São Paulo, 32, em BH e Vitória, 33. E o tempo continua firme e seco hoje, aqui entre o centro-norte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, DF, leste de Mato Grosso e passando até praticamente todo o estado da Bahia e também oeste de Pernambuco. Nessas 3 capitais aqui, ó, nada de chuva e atenção para baixa umidade do ar agora à tarde. BH com 30% de umidade, Goiânia, mesma coisa, e Porto Alegre 40%. Lembrando que o ideal para a saúde são 60%, Maju. 60%. E no mapa anterior que você mostrou, eu vi muitas áreas em verde, o que indica chuva, a cor verde, né? Agora eu quero saber onde vem temporal. Então, a gente vai ter temporal hoje, né? Boa parte lá da região norte, como aconteceu ontem, a gente falou. Você vê aqui, ó, pegando Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, por causa da zona de convergência intertropical, que organiza nessas instabilidades. E pega também o norte aqui do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Agora tem rio que já está perto da cota de inundação por causa dessa chuva aí que vem acontecendo em vários dias. Rio Acre está com 13,9, quase na cota de inundação. Rio Madeira também está pertinho ali de transbordar. Enquanto isso, no sul, os temporais continuam. No sul do Paraná, no norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Já no leste catarinense, a chuvarada diminui um pouco hoje, mas ontem em Blumenau esse muro aí caiu por causa da chuva forte. Um homem que passava pela calçada na hora foi atingido e morreu com isso. Enquanto isso, em Xanxerê, que fica no oeste catarinense, tem chuva aí, ó, 30 milímetros, Erechim no Rio Grande do Sul com 20, Fortaleza 50, Belém 30 milímetros e Manaus 45, isso aqui é bastante chuva. Em Macapá está chovendo muito desde cedo, ruas alagaram e a tenda de um posto de saúde onde as pessoas esperavam por atendimento caiu no começo dessa tarde, Maju. Justamente posto de saúde. Sim. Como vão ser os próximos dias, Thiago? Mais ou menos parecidos, viu, Maju? Com hoje, com essa semana, né? A chuva ainda vai ficar mais presa aqui nos extremos do Brasil, no norte e no sul. Para terminar, Rio e São Paulo continuam com pouca chuva nos próximos dias, sem temporal e calorão. Olha isso aqui, Maju. 33 no sábado em São Paulo e no Rio bate os 35. Como você disse, se vira nos 30, né, Thiago? Thiago? Nos 30, isso aí. Obrigada, viu? Valeu, até amanhã. E olha, tem uma história aqui com um final feliz. Um grupo de garis salvou o dia de uma moradora do Recife que jogou R$10 mil no lixo por engano.
Em 23 anos de serviço, Luísa nunca imaginou receber uma ligação assim. Fiquei super assustada. Uma pessoa ligando dizendo que botou uma importância de R$10 mil no lixo. Na época dessa eu me desesperei, né? Vamos fazer aqui alguma coisa para ajudar. Ela trabalha na Enlurb, empresa de manutenção e limpeza urbana da Prefeitura do Recife, que montou uma força-tarefa para encontrar o dinheiro perdido. Todos os nossos veículos têm GPS. Em cima do que a moradora passou, foi fácil localizar o caminhão, o motorista e toda a equipe, que é formada por 3 garis. O caminhão já estava cheio, com 3 toneladas de lixo. Começou um trabalho minucioso de revirar cada sacola. A proposta dos 4 da equipe era justamente encontrar o dinheiro, porque a gente sabia, já que o rapaz tinha dito a gente que era pagamento de funcionários, entendeu? E a motivação era encontrar. Depois de 3 horas e meia, o pacotinho com as notas foi encontrado. A dona do dinheiro explicou que tinha guardado as notas enroladas num pedaço de papel. A funcionária da casa dela, sem saber o que tinha no embrulho, jogou fora. Quando a patroa descobriu a confusão, as notas já estavam no caminhão do lixo. Ela não quis se identificar, mas fez questão de demonstrar gratidão pelo empenho dos coletores numa mensagem enviada pelo celular. Ela escreveu assim: o valor encontrado foi devolvido integralmente, mostrando que no Brasil ainda existem pessoas honestas. Parabéns aos profissionais Josenildo, Lucas e Jaldson. Deus os abençoe. Na última tuinha de lixo que eu já tinha perdido a esperança mesmo, eu já tinha perdido a esperança, tinha me assentado. Ele com o golfe, quando passou, estava aquele pacotinho, menor do que a minha carteira. Para mim foi uma gratificação muito grande. É isso, existem muitas pessoas honestas por aqui, sim. O Jornal Hoje termina por aqui. Obrigada pela companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã. Jornal Hoje. Olá galerinha, seja bem-vindo ao canal. Deixem seu like, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Valeu!
Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!